Fala, galera, bem-vindos de volta à nossa nova temporada do podcast 2025. Tanta coisa aconteceu, né não, gente? Meu Deus, eu tô aqui com um bebezinho de 1 mês, olha só, que quanta mudança na nossa vida, na nossa estrutura, na galera que tá aqui compondo a mesa com a gente, mas muita novidade, muita coisa boa. Tô muito feliz por estar aqui dividindo essa mesa com os meus amigos, Chico, Vivi, Simone, obrigada pela presença de vocês. Eu quero convidar vocês a estarem com a gente nessa nova temporada, vem muita coisa boa por aí. A gente está aqui inaugurando esse episódio com a nossa convidada querida Simone, minha amiga, advogada, cheia de competência, de predicados. A gente já vai falar a respeito dela daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês nos acompanhem, porque a gente vem com grandes novidades aí, eventos. A gente está aqui para falar um pouquinho do nosso grande congresso do Mulheres Talento, que a Vivi vai apresentar logo mais. A gente está para fazer o lançamento do nosso livro, Direitos Humanos e Mulheres, que eu tenho a honra de dividir a autoria com essas duas mulheres maravilhosas e tantas outras. E eu quero que vocês estejam com a gente, nos acompanhem, vai ser muito bacana essa nova temporada. Gente, obrigada pela presença de vocês, que bom estar contigo de novo, Francisco. Pois é, Cláudia, olha que mesa competente hoje, né, pessoal? Nossa. Eu sempre tenho o privilégio de estar com mulheres aqui, mas mulheres competentes, dessa vez a gente caprichou, né? Então, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Voltamos aí, temporada 2025, repleto de novidades, com convidadas especiais, e a gente começa hoje com um episódio muito bacana, violência patrimonial. Pois é, pessoal, da Jovem Advocacia, os acadêmicos que estão acompanhando a gente, nosso público fiel, né, Cláudia? Isso. Não esqueçam de acompanhar o nosso podcast nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, que tem muita novidade esse ano. Para a gente começar, sem mais delongas, vou passar para o primeiro evento, né, que a gente já tem programado para 2025. Vivi, nossa convidada também de hoje, nosso podcast, apresenta um pouco aí, dá alguns spoilers do evento, qual que é a ideia, e depois a gente começa com a nossa convidada. Pessoal, sejam bem-vindos, 2025 é o ano do sucesso, hein? Estamos juntos. Aí. Muito obrigada, Chico. Bom, prazer, galera, estar com vocês. É muito bom estar aqui. Como o Chico disse, olha, curtam, repartam isso nos seus grupos de WhatsApp, manda esse link, faça um comentário para que expanda para mais pessoas conhecer esse assunto que é extremo importante, que nós vamos estar falando aqui com a nossa amiga Simone sobre violência patrimonial. Mas antes de passar a palavra para ela, eu quero falar do nosso primeiro evento, que é o Congresso de Mulheres Talento, que vai ser realizado no dia 14/6, em São Paulo. Nós estaremos divulgando nas redes, aonde vai ser, endereço, mas não percam. Então já se preparem, já vão deixando essa data reservada para que quando cheguem mais informações, vocês não estejam com o dia comprometido. Olha, vou dar um spoiler. A comunidade Mulheres Talento vai vir com muitos insights novos e vocês terão muitas surpresas. Então, convidem a família, convidem um amigo. Você que está em outro estado, se prepare para estar aqui conosco. Esse evento vai ser um marco de 2025. Você vai ver como isso vai transformar a sua trajetória e vai te ajudar a potencializar tanto o seu trabalho profissional como a sua vida. E eu passo a palavra à nossa amiga Simone. Simone, seja muito bem-vinda aqui conosco mais uma vez. E olha, ela trouxe um assunto de suma importância, que nós, mulheres, muitas vezes não conhecemos e que é de suma importância para você que é profissional, para você que é mãe, tia, para você também explicar esse assunto até para os seus filhos. E não só para você, mulher, é importante também para os homens, porque eles vivem muito conosco e nós somos juntos, fazemos a diferença. Simone, a palavra é tua. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou iniciar fazendo Antes de falar qualquer coisa, eu vou começar com a minha descrição audiovisual, tá bom? Maravilha. Meu nome é Simone Augusta, sou uma mulher preta, cabelos cacheados / crespos na altura dos ombros. Estou trajando uma camisa em tons de animal, em formato animal print, em tons de rosa, preto e marrom. Estou usando brinco, daqueles brincos que são pendurados com uma bolinha na ponta. Estamos numa mesa, somos em 4 pessoas, sendo Cláudia, Vivian, Francisco. e o Francisco, aqui o bendito fruto Chico. Chico. Exatamente, Chico, né? Bendito fruto entre as mulheres. Eu agradeço muito esse convite precioso de voltar aqui.
já vim, né? Sim, Falamos. arrasou. Seu episódio foi um dos mais vistos. Muito obrigada. Adorei o assunto. Você falou sobre a questão da mediação. Da mediação. Né? E antes até de você se apresentar, eu quero... vale a pena a gente informar que a Simone está integrando o nosso corpo de palestrantes no grande Congresso de Mulheres Talento, nossa terceira edição, né, Vivi? Terceira É edição. importante falar isso. Primeira e segunda edições já foram sucesso e essa terceira promete. E tem mais ainda para o fim do ano que a gente vai falar na hora certa, que a gente Não vai vamos dar spoiler estourar. agora. É. Boa. E a E o frio na barriga. a Simone está confirmada como nossa palestrante e Simone integra o time de autoras da nossa obra Direitos Humanos e Mulheres, junto comigo, Vivi e tantas outras, escrevendo sobre violência patrimonial, por isso a pertinência do tema. E a gente quer que você desenvolva, mas pode seguir com a sua fala, por favor, se apresente. Eu sou advogada e mediadora. Estou como presidente da Comissão de Mediação da OAB de Santo Amaro. Participo sob a coordenação da Cláudia, da Comissão de Direito Civil também da OAB de Santo Amaro e da Comissão de Igualdade Racial também da OAB de Santo Amaro. Escolher o tema para o livro, quando eu escolhi violência patrimonial, que é algo tão silencioso, né? Desculpem a voz hoje, tá, gente? É um tema que está tão guardadinho embaixo do tapete, porque a gente está num cenário onde a mulher navega, né? Ela sai da dona de casa para dona da casa. Então a gente vislumbra a mulher nesse cenário, nesse viés, e ainda encontra essa violência tão silenciosa. Sim. Porque ela não deixa marcas, né? Então vamos começar falando o que é a violência patrimonial. Aquela violência que a mulher sofre, aquela violência silenciosa, porque ela não depende do grito, do empurrão. Aquela violência que a gente nem percebe que está existindo. Ela está lá a socapa. Mas a pessoa tem o seu celular subtraído, essa pessoa não tem condição financeira de pagar a sua alimentação, se ela se separar, prover a subsistência dos filhos, dela própria, se ela se separar. Isso vai acontecendo de maneira que ela nem percebe. Nós, como as advogadas familiaristas, acaba, infelizmente, sendo muito comum. Eu me deparei com um cenário onde uma mulher com 30 anos de casada, o marido sentou na cama num determinado dia e falou: quero me separar. Nossa, eu já vivi isso na profissão também. Há 30 anos sem trabalhar e cuidando daquela família, quer dizer, trabalhando dobrado ou triplicado, sim, né? E sem remuneração. Sem remuneração. Mas aí você olha para um filho, está formado em medicina, você olha para o outro, está no ITA, você olha... Quem cuidou desse lar para que essa família pudesse desbravar o mundo? Pois é. Né? Quem cuidou? E ela se viu achando que não tinha nada. Ela não sabia sequer como acessar despesas básicas. Por exemplo, despesa do cartão de crédito. Como que você acessa? Ela simplesmente utilizava o cartão e ele pagava as faturas. Mas isso é um presente. Eu gostaria de estar nessa situação. Será? Pois é. E você falou uma coisa importante, que é a questão da violência silenciosa. Eu costumo dizer que quando você toma um tapa, um empurrão, uma porrada, alguma coisa assim, é mais fácil de você sentir, né? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que é melhor, mas pelo menos você tem mais condições de ter a consciência do cenário onde você está. Cair na real, né? Cair na real. Esse tipo de violência, sabe aquela ilustração que o pessoal fala do sapo que é colocado para cozinhar na água? Ele vai simplesmente assim se adaptando, inchando. E é muito triste de ver. E geralmente essa violência, quando ela traz essas consequências, ela traz num contexto de relacionamentos muito duradouros. Sim. Que a mulher perde a chance. Eu digo a mulher, porque geralmente é essa configuração, né? A mulher é a vítima. Num contexto em que a mulher não consegue, não tem mais tempo de se recuperar, né? Como é que você vai falar para uma pessoa que está casada há 30 anos, que provavelmente já é uma senhora, olha, agora é com você, se vira, vai trabalhar. Do dia para noite. Do dia para noite. Eu já vivi isso na profissão também, já patrocinei esse tipo de ação. Era a mesma coisa, uma senhora, só que essa tinha 50 anos de casada. E essa coisa toda vem com uma feição muito grande de crueldade, né? Porque
não é só separar, não é só a separação. É você separar e humilhar a mulher com quem você viveu. É isso que a gente vê. Porque as pessoas têm o direito de encerrar seus relacionamentos, né? Se você sai do relacionamento e fala, olha, eu reconheço que você me deu todo o suporte, que, enfim, nós construímos juntos e por conta disso eu vou te bancar, esse seria o correto e o justo. Mas geralmente não é isso que acontece, né, Sim? É que é uma série de questões que atravessam a mulher nesse momento, né? Nós estamos falando de mulher porque geralmente é com a mulher é a vítima, como você disse. Pode acontecer diferente? Pode, mas nós estamos trazendo hoje nesse viés feminino. Um misto de sentimentos que atravessa humilhação, vergonha. E para ela não existia um problema. Na maioria das vezes, não existia um problema. Estava tudo bem. Estava tudo bem. Isso. Eu costumo dizer que foge ainda do campo da normalidade. Está no campo da naturalidade. É tão natural para ela viver daquela forma. É tão natural para o núcleo familiar. Ela só percebe quando abruptamente ela perde. Ela deixa de ter condições, deixa de ter acessos e ainda é jogado na cara, né? Que ela não fez nada. Imagine uma mulher que fez tudo a vida toda para todos. Abdicou, né, da sua carreira, né, muitas vezes. E o pior, a gente acredita nisso. A gente acredita. A culpa vem com uma força que a gente não consegue entender como essa culpa atravessa. E se me permite, pegando o gancho agora da fala da Cláudia, por um aspecto prático, como faz a prova dessa violência tão invisível, né? Como levar isso para um processo judicialmente, até para quem está acompanhando a gente e tem muito provavelmente dúvidas, né? Que está vivendo essa relação, né? E não sabe como comprovar isso. Lembrando que essa pessoa não se preparou, né? Perfeito, que ela não se preparou, porque ela não estava não preparou, isso. exatamente. Geralmente, infelizmente, é muito comum. Ele vai tentar um acordo onde ela não conhece um bom advogado, onde ela não tem rede de apoio, então ela vai simplesmente aceitar. Então, o primeiro passo, não aceitar. Perfeito. Não aceitar. Entender os seus direitos. Uma questão muito importante que geralmente não se sabe nem o patrimônio que se tem. Não se sabe quanto o outro ganha, não sabe o acervo patrimonial, então é muito fácil ser enganada. Então, a primeira coisa é entender efetivamente sobre o que ela vai precisar lutar, o que ela vai precisar rever. É o primeiro passo. Perfeito. Vivi, você que também atua nessa área da liderança feminina, como você consegue, de repente, enxergar isso para as mulheres que você apoia, né? Você percebe isso no dia a dia também? Percebo muito isso no dia a dia. E, assim, o que acontece? Ela não, às vezes ela acha que está recebendo muito, como a Ci disse, né, quando ele faz esse acordo. Ela está tão sem essa consciência que qualquer coisa que dela está achando que ainda está saindo por cima. E, na verdade, maior parte do patrimônio que ela construiu junto, porque ela construiu junto. Lógico. A maioria das mulheres não tem essa percepção, porque ela acha que ela é dona de casa, né? Que trabalha, que ela investiu na família, ela não colocou o dinheiro financeiro. Pelo contrário, ela também colocou, só que isso é uma conta diferente. Então, ela acha que ela também não tem muito direito de brigar e aceita aquilo. Quando elas caem, as que a gente percebe, né, nos nossos encontros, quando elas caem por si, isso é muito ruim, porque causa o quê? Burnout, depressão, Sim. Aí vai causando outros tipos de doença, e muitas vezes elas já aceitaram, e aí teria que ter uma briga judicial, às vezes elas não querem porque fere também as relações com os filhos, e às vezes elas perdem também a amizade dos filhos. É verdade. Então, isso acontece, isso é muito comum, então afeta todo o ciclo. Isso a gente percebe, e esse é o nosso trabalho, justamente isso, né? Na comunidade das mulheres. A gente ensinar sobre vários tipos de situações, mas isso também para que elas tenham esse despertar. Porque hoje é muito comum, a gente fala isso no mundo empresarial, isso é muito mais forte, a gente sabe tratar. Mas na família, que é a composição de tudo, elas não sabem disso. Então, hoje as mulheres estão com um despertar maior, inclusive as que não fazem parte do trabalho, da profissão, mas de buscar conhecimento, até para auxiliar os filhos e também conseguir conduzir a vida delas. Né? Lógico. E é interessante que muitas mulheres, elas não têm a real noção do cenário em que elas estão. Outro dia atendi uma mulher que o ex-marido
tinha adquirido patrimônio fora do casamento, escondido dela. E era uma mulher que trabalhava, que colocava o dinheiro. E para você explicar, olha, existiu isso, então precisa ser investigado. O que mais que tem? Porque a pessoa, para te esconder isso, escondeu muita coisa. Não, mas é como se ela tivesse quase que grata por ele ter, de alguma forma, levado comida para ela, sustentado os filhos. Essa consciência, você trazer a mulher a consciência do valor que ela tem, é um trabalho que eu diria, Ossi, que vai demandar, inclusive, até uma atuação de outros saberes, né? Chamar uma psicóloga aí para atuar com a gente. Eu ia falar justamente sobre isso na fala já da Vivian, porque nós perdemos, né? Essas mulheres perderam a noção do merecimento. Isso, a identificação, a né? identificação, quem eu sou, Perde a o que eu identidade. quero. Pergunte para essas mulheres quando foi que elas realizaram um desejo do coração pela última Sim. vez. O que elas querem fazer para elas, geralmente não tem Quais são os resposta. sonhos que não envolvem filhos? É incrível, Não tem. geralmente não tem resposta. É. E aí uma equipe multidisciplinar é muito importante. Como eu utilizo as ferramentas de mediação, sempre Sim, tem um você é excelente profissional nisso. para conversar aí, seja o terapeuta, eu acho que a terapia nesses casos é essencial, né, para ajudar a colocar as suas questões em cada caixinha, para que a pessoa busque as suas próprias respostas, né? Porque às vezes o autoconhecimento a gente, né, até tem, mas e o autotrabalho? Como que a gente externaliza? Como que a gente põe isso para funcionar? Então precisa de um profissional específico para cuidar disso. E aí, como eu lido com mediação familiar, a gente tem lá nossas ferramentas, né? Isso. A cura através da escuta. Então, é bom sempre manter uma rede de apoio. Não se isole, né? Isso. Mulheres têm o hábito de se isolar, Muito, né? né? Tem. Muito. Os homens não, eles saem para jogar bola, Isso. né? E eu percebo, meninas, vocês podem falar melhor do que eu, que há até um julgamento maior das mulheres, né? Isso, você falou tudo. E eu acredito que isso acaba inibindo essa rede de... As mulheres, essa mulher que é vítima, ela vai se envergonhar da Sim. outra. Você falou tudo. E uma coisa, Chico, que Mas é será interessante... que a gente se acolhe realmente? Perfeito. Então, Será que a eu gente ia se dizer, acolhe? eu ia dizer Eu isso. percebo. A gente... Essa, inclusive, é uma das propostas da nossa comunidade. Bacana. É que a gente dê a mão uma à outra. Porque no final das contas, Chico, todas nós temos as mesmas dores. Não importa se eu sou advogada ou se a outra... Psicóloga, né? Não importa. Não importa se você tem graduação, se não tem, se você tem dinheiro, se não tem. Nós temos as mesmas dores. A gente está numa Exatamente. faixa etária, já com os nossos 40 anos... Ai, não precisa falar sobre isso, né? Acho que agora não é o momento para falar sobre isso. Eu tenho orgulho. Em que a gente, todas nós já tomamos alguma porrada na vida Sim. e precisamos de outras mulheres. Eu digo isso, quem tem amiga tem tudo. Eu tenho muita sorte de contar com amigas, você, Darliane que está lá fora, tantas outras que seguraram na minha mão. E para quem eu estendo a mão, seja a hora que for e como Bacana. for. E a gente se ajuda e se acolhe e faz lembrar o valor que a outra tem. Né? Quantas vezes acontece a gente estar numa palestra, numa aula, e eu receber uma mensagem tua, nossa, você arrasou, tá ali. Gente, os homens têm isso tão naturalmente. Muito. A gente está aqui no bastidor com o meu amigo Flora, ele sabia que eu ia falar dele, que ele é aquele defensor leal dos amigos, verdade. assim, na hora, sabe? E eu acho isso tão bonito entre os homens, e a gente tem que desenvolver esse hábito de se acolher. E é por isso, sem querer ser sexista aqui, eu recomendaria a uma mulher vítima de violência patrimonial que contratasse uma advogada. Eu acho que nesse momento de tanta sensibilidade, uma advogada se conectaria melhor com ela, sentiria melhor a dor dela. Não tem isso, Ossi? Porque Olha, assim, tem. os homens, de alguma forma, eles têm uma visão mais prática e objetiva. A gente consegue penetrar, né? Sentir o que está por trás daquela narrativa cheia de dor. Eu concordo e discordo. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Semana passada eu tive uma audiência de uma sessão de mediação que foi presidida por uma juíza. E ela falava algumas coisas na audiência que eu falava, gente, por que nós estamos tratando de julgamento com perspectiva de gênero? Sim. Por que nós estamos traçando um olhar para o trabalho diferenciado da mulher na nossa vez, enquanto advogada, e na vez dela, enquanto juíza, que tem o poder da caneta, a gente está fazendo o quê? Então, hoje eu estou olhando muito para o perfil da pessoa, né? Claro, a gente imagina que sendo mulher vai ter mais sensibilidade.
Mas se for uma mulher que diz uma frase do tipo, doutora, isso sempre foi assim. É assim mesmo, quando ocorre a separação, quem fica com os menores acaba tendo que fazer isso mesmo. Eu olhei e falei, então a senhora está querendo dizer, só para validar, que quem fica com os menores, quem fica com os filhos, merece um castigo? Porque é assim que sempre aconteceu? Se essa mãe precisar trabalhar, ela precisa pagar alguém para ficar com o filho. E nós estamos ofertando diminuir a pensão justamente... o cenário era o seguinte, posso falar rapidamente? Claro. Claro. A mãe... Olha o tipo de situação, se isso não chega a ser uma violência patrimonial, tá? Essa mulher cuidou dos filhos por 10 anos. Ela era técnica de enfermagem, não voltou para o mercado. Se separou de repente, precisou voltar para o mercado, agora ela conseguiu um trabalho. O marido estava pagando os 30% dos rendimentos líquidos, ok? Agora ela arrumou um trabalho. Ela arrumou um trabalho, ela tem que pagar alguém para ficar com essas crianças. A juíza falou, já que você está trabalhando, vamos diminuir o valor dessa pensão. Falei, mas ela terá que pagar para trabalhar, ainda vai ter a pensão diminuída? Ah, mas é assim que funciona para equilibrar os gastos. Falei, não, ele sai para desbravar o mundo. Sim. Ela está Exatamente. gastando dinheiro para conseguir ganhar dinheiro e nós estamos aqui punindo, diminuindo a pensão dela. O que nós estamos fazendo? Pois é. Enquanto profissionais. Tem tanto a ser Mas feito você ainda espera nisso. disso de uma juíza? Não. Pois é. Mas, Não deveria esperar, não né? deveria. Mas o que eu digo, eu concordo sim, com você, e até um pouco da fala da Cláudia. As mulheres em si, existe, e elas dizem que não, né? No geral, eu falo, não, uma ajuda, e isso é muito comum. Mas na prática, eu observo que isso não existe. Existe realmente uma competição camuflada O tempo todo. o tempo inteiro. Existe essa falta de empatia e assim, e principalmente a mulher muitas vezes ela toma a posição do homem como acusador. Ela É. mesma acusa Muito, né? outra Da mulher. mulher. Então, na nossa comunidade, a gente deixa isso muito claro para trazer essa mulher. E a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque é uma conversa para mais tempo, mas infelizmente, pela sociedade e tudo, algumas não perceberam que se infundaram nisso, e elas têm muito mais da parte masculina do que da feminina. É. E isso passou a ser natural. Nós e, aprendemos né, assim. Nós aprendemos assim. Outras, infelizmente, têm a consciência, mas preferem utilizar essa bandeira quando sempre é para o outro. Então, assim, esse despertar a gente procura dar na nossa comunidade para justamente fazer com que isso mude. Porque a gente percebe, não só na separação, mas a maioria das mulheres também, que isso é muito comum, a gente vê, ela sofre violência patrimonial o tempo todo, mesmo casada, e pode até não vir se separar e não percebe. E quando ela olha uma outra mulher com situações ou tendo outros tipos de postura, ela também condena. É. Condena. É. E muito. É verdade. E isso é muito ruim. É por isso que o escopo da comunidade Mulheres Talento é tão completo e abrangente, porque a gente trata essa mulher a partir de 3 frentes fundamentais. Então, a gente fala sobre as questões jurídicas, que muitas não conhecem. Já aconteceu de eu orientar mulheres juridicamente, falar, olha, você tem direito a isso. Ela fala assim, não, mas eu não tenho, porque meu marido falou que eu não tenho. Olha Tudo só. bem, eu sou advogada aqui, você... Aham. Não, eu não tenho. Você percebe como a pessoa... Ainda ela é resistente. Tem uma ainda tem uma resistência, né? resistência tão grande. Até subconsciente aqui. É a dependência. Mas é o que viu da vida também, né? É assim, é o que viu da vida. Eu quero fazer um comentário sobre Claro. essa comunidade. Eu sou fã, realmente, Mulheres Talentos, de verdade. Porque eu gosto do tema, quando se fala de liderança, eu gosto de liderança regenerativa. Muito bom. Aquela que utiliza o seu talento. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Exato. Todo mundo tem o seu talento. E a comunidade, né, ela olha para isso, assim, o talento de cada uma. Não adianta fazer igual a Cláudia, não adianta fazer igual a Vivian. Sim. Cada um tem o seu talento. E vocês fomentam esse desejo de propósito, de quero fazer, de quero aprender, eu tô aqui. Quer evoluir, né? Quero É. evoluir. Isso. Então, de pegar na mão mesmo, de rede de apoio, sabe? Eu falo de rede de apoio porque eu vivo rede de apoio. Eu tenho chave da minha casa com a vizinha. Bacana. Porque que pode ser que maravilha. aconteça alguma coisa comigo, eu tô trancada lá dentro. Uhum. Sim. Ou então, não precisa ser uma coisa, eu tive um AVC Não. e não. Coisa simples. Saí de um lugar, tô chegando na minha casa, esqueci minha chave em Esqueceu a outro chave. lugar.
eu vou na minha amiga e pego a chave. Legal. Para as coisas práticas. Os filhos dela não conseguem falar com ela, a primeira pessoa que eles fazem me ligam. Olha que maravilha. A gente precisa ter a gente rede precisa, de apoio. é. Contar uma com as outras A sem gente competição. precisa uma da outra. Sem amiga. competição. Meninas, o Exato. papo é tão bom que passa tão rápido, né? Mas eu queria que vocês me passassem aqui uma perspectiva dessa nova geração das mulheres. Vocês percebem que há uma evolução dessa nova geração, uma visão dos direitos, uma visão de independência, uma visão de agora focar mais na carreira ou ainda não? O que vocês percebem? Nossa. Tenho uma filhota, né, de 5 anos. Sim, E assim, linda. eu percebo que ela já tem desde muito nova, né, já tem assim, a gente brinca com um gênio muito forte, né? Sim. E eu percebo isso, a minha ex-companheira, insistimos para que ela tenha essa opinião, né? Ela queira debater, queira participar, queira entender por que ela está fazendo as coisas. E vocês percebem isso nessa nova geração ou ainda não? Ah, sem dúvida. Eu vou falar aqui rapidinho, porque isso é um assunto que eu gosto bastante. Primeiramente, eu acho interessante quando uma menininha tão pequena tem um pai que dá voz a ela. Sim. Porque a minha geração veio de um contexto em que a gente não Silenciava, falava né? o Perfeito. que queria. Sabe aquela coisa que olhava para o pai, para a mãe, e a forma como eles te olhavam já Sim. era suficiente para você calar? Uhum. Eu acho que a minha geração ainda sofreu muito esse resquício do machismo. Sim. Muito. Da submissão, né? E muitas de nós vimos a nossa mãe servindo a comida para o pai, dependendo financeiramente do pai. A gente nunca conseguiu entender exatamente se a mãe da gente foi realmente feliz no casamento, como que era. Eu não vi a minha mãe namorando. Graças a Deus ela está com meu pai até hoje. Hoje eu consigo ver como se cuidam, são felizes e tal, mas quando jovens, quando mais novos, eu não vi, assim, os meus pais namorando, ou a minha mãe desdizendo algo que meu pai dizia. Nunca vi. A minha geração já é um pouquinho mais atrevida, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o divórcio grisalho, a gente já quer romper. Chega uma hora que a gente grita e fala, Sim. opa, não quero mais isso, eu vou sair, eu vou... e tal. Agora, a minha filha, eu tenho uma filha que vai fazer 18 anos, a Caramba, Luísa. hein? A Luísa, ela é, assim... totalmente diferente do que eu fui quando tinha a idade dela. Agora, a justiça seja feita para mim também, Mas o que porque ela eu viu? eduquei. O que ela viu? Né? Filha, você nunca vai ficar numa situação em que você não queira. Uhum. Ninguém vai falar alto com você. Você nunca vai admitir ser subjugada, diminuída, descredibilizada. Então, eu acho que essa geração aí vai vir com muita consciência do próprio valor. Maravilha. E isso vai transformar a mentalidade das mulheres, sem dúvida, do futuro. Eu também acho. E eu também tenho 2 filhas, né? 2 filhas únicas. Uma de 18 e uma de 7. Legal. E eu vejo isso. A minha filha menor, ela foi brincar com um amiguinho e aí o amiguinho falou, você não pode, estava jogando. Ela falou, quem disse que eu não posso? Então, assim, ela já se posicionou ali. Ela falou, eu posso sim. Não tem nada a ver. Então, é aquilo que a Cláudia falou. Nós já ensinamos, porque nós fomos educados diferente. Nós nos posicionamos e trouxemos essa perspectiva para essa geração. E ela replica. Legal. E ela replica na escola, onde quer que esteja. Então, eu acredito que é de muita mudança. Isso é muito importante. Maravilha. Você, sim. Muita mudança, mas também é porque essa geração, o que a sua filha viu da vida? Que tipo de mulher ela viu posicionada? Bacana. Sim. Então, para ela não é tão difícil ter voz. Ela nunca precisou ser silenciada, né? Logo em casa ela aprendeu sobre isso. Mas eu tenho alguns receios. Eu tenho alguns receios da gente perder a mão. Eu tenho receio da gente perder a mão. Isso é importante. Porque a gente está tão acostumado. Eu não quero que a gente retroceda e tenha que ser chamada de guerreira de novo. Sim. Uhum. Chega. Chega, né? Chega. Que essa geração tenha a possibilidade e a oportunidade de mostrar vulnerabilidade, doçura, respeito. Isso não significa ser menos combatente. Legal. Não significa ser menos competente. Eu espero que as próximas gerações consigam esse equilíbrio entre transitar nesse cenário de dona de casa, ou dona da casa, sabe, com mais leveza. Porque a gente teve que tomar muita pancada para entender Leveza. isso. Eu adoro essa concordo. palavra. Nossa consciência, a expansão da nossa consciência, pelo menos a minha, teve um preço muito alto. Com Para eu certeza. chegar nessa fala, eu tive que passar
enxergar muita coisa. E eu espero que não seja necessário, que consigam ver com leveza. Eu morro de Maravilha. orgulho de ser sua amiga. Essa é demais. Ó, foi contaminado aqui Não por essa é? energia. Muito boa, muito boa. Você, uma última, pra gente se despedir, o que você diria hoje para uma mulher que vive um casamento infeliz, sob violência patrimonial e que deseja muito se libertar disso, mas não vê norte? O que conselho você daria a ela? É tão difícil, né? É difícil. Não esteja sozinha. Confie no seu rolê. Eu tenho usado muito. O meu terapeuta brinca Legal. comigo. Ele fala assim, confia no seu rolê. Confia. Olha para quem você está colocando sentado na sua mesa. Para quem você pode falar o que você está sentindo. Não esconda. Porque, infelizmente, a gente esconde aos olhos do mundo. A gente vive um casamento perfeito. Eu já passei por isso. Casamento perfeito. E no momento que você fala, quero me separar, você fica preocupado com o que o outro está pensando. Não, não, gente, não façamos isso. Não. Confie no seu rolê. Acredite em você. Peça auxílio. Não tenha vergonha de mostrar sua vulnerabilidade. Seja vulnerável, né? Seja vulnerável. Tenha coragem de ser imperfeito. Eu adoro, é meu livro de cabeceira. A coragem de ser imperfeito. Boa. Tenha coragem de ser imperfeito. Se aceite como é. Se acolha. Se acolha. Não deu certo. As pessoas casam para dar certo. No meio do caminho não deu. Ontem eu ouvi alguma coisa que falava assim, eu disse que seja eterno, que só a morte nos separe. Gente, olha que peso é isso que a gente logo no dia do casamento coloca numa pessoa. Até que a morte nos separe. Ave Maria. Eu quero me manter aqui feliz, num relacionamento Isso. saudável. Enquanto fizer sentido. Enquanto fizer sentido. É isso. Não é porque também a gente não precisa considerar as relações como líquidas. Sim. A gente precisa buscar o equilíbrio, o Exato. caminho do meio, né? É isso Bom, mesmo. como mediadora, eu luto para isso, né? Equilíbrio, né? O equilíbrio, o caminho do meio. Excelente. E eu acrescentaria mais uma coisinha, palavra de quem já atravessou esse deserto no escuro. Seja inteligente. O que eu quero dizer com isso? Se prepare financeiramente. Aguenta. Segura aí a tua dor. Vai se empoderar financeiramente. Vai crescer, ter autonomia. Porque ninguém te põe para baixo. Quem tem o dinheiro é quem tem poder. É assim que funciona. Então, quando você tem dinheiro para se bancar, você tem poder para tomar as suas decisões. Isso é fundamental. Sem dúvidas. Mas e se a pessoa não tem condição? Se a pessoa não tem Porque a condição gente de ir, tem que ver para quem está falando. né? Excelente colocação. Se a pessoa não tem condições de ir, ela tem condições de ir buscar em quem Se tem. preparar. Se Exatamente. preparar, planejar. Exatamente. E não abrir mão, né? Porque se ela não tem condição, o ex-marido, o alecrim dourado, tem que chegar junto e tem que Exatamente. trazer o sustento. É assim Ainda que tem seja ser. no litígio, né? Não é? Ainda que seja no litígio. Ainda que seja no Mas eu só peço para a gente sempre olhar em qual cenário. Perfeito. Não se submeta a essa relação nunca. Nunca. Dê um jeito, dê um jeito. Você não pode se submeter a essa relação. Pode ser refém disso. Não pode ser refém disso. Exato. Mas eu só tenho um cuidado, porque assim, num cenário que a gente vem, já você tem o seu próprio escritório, né? A condição financeira, às vezes, diferente. segura muito essas mulheres. É. Elas se veem acuadas financeiramente, porque não tem o que fazer. Não, tem geralmente é por causa da condição bocas financeira. para alimentar. Então, assim, só que às vezes não dá para se preparar, às vezes não dá para se planejar. Então, peça ajuda. Só não fique refém de uma situação. Perfeito. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou matar aquela mulher. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou esmurrar essa mulher. Há sinais. O tempo todo. Exatamente. Esteja atento aos sinais. Estejamos Perfeito. atentos aos sinais. Papo bom, né? Intenso. E você, Chico, só para finalizar, o que você diria para Olha, uma pessoal, mulher que te procurasse? Eu trago como reflexão, depois dessa aula que vocês me deram aqui, que independente da sua condição financeira, busque a rede de apoio, né? Crie laços com pessoas que tenham condições de te ajudar, seja sua psicóloga, sua vizinha, seja a sua liderança, né? Sua mentoria, para que você tenha, ainda que com uma certa dificuldade, que leve um tempo, condições posteriormente de buscar a sua liberdade, né? Seja financeira, seja de um casamento, de uma violência patrimonial. Então, pessoal, para quem está acompanhando a gente aqui, minha visão como homem de hoje, ou que se eu posso, né? Eu não tenho um lugar de fala Claro nessa, que tem, a nessa- gente Claro que precisa. tem, A claro gente que tem. precisa. Mas eu posso deixar como reflexão para vocês, meninas e mulheres que estão acompanhando a gente, busquem essa rede de apoio
busquem esses grupos de mulheres, né? Isso. Empoderadas, que vocês com certeza sairão dessa situação com apoio, com amigas e com certeza fortalecidas, tá bom? Eu sei que passamos o tempo, mas posso só fazer Por um favor, comentário? por favor. Você disse que não tem lugar de fala. Tem sim, tem muito. Porque você estará em alguns lugares em que nós nunca estaremos. Nós nunca estaremos naquele vestiário quando sai do futebol. É. Nós nunca estaremos nesse vestiário. E é lá o lugar para você Replicar. falar, É. Exatamente. ser Perfeito. multiplicador. Então, a sua fala é, inclusive, importante, importante. essencial e Que necessária. maravilha, Excelente. É que maravilha. importante para nós É. saber que está do nosso lado e que contribui. Com e certeza. Que nos defenda, e nos Nós chamamos de represente aliados. onde nós não Isso, podemos aliado, estar. adorei. Excelente, Aliado. excelente. Chico, que honra que você esteja compondo que essa bom, mesa com a gente. gente. A gente precisava mesmo disso, né? É, Porque isso aqui não é o Clube da Luluzinha. É a gente está verdade, falando verdade. sobre um assunto sério. E que se não tiver a adesão de vocês, a gente vai ficar gritando sozinha. Com certeza, com E vai certeza. ser mais- E vai olha, ser mais gostei um- da reflexão, não vai ter quem replique, né? Exato. Em ambientes É. que vocês não costumam frequentar, por exemplo, né? Então, É. pessoal, vamos deixar agora a nossa convidada deixar o recado especial para quem está acompanhando, para a gente finalizar. Passamos um pouquinho do tempo, mas valeu a pena, com certeza. Vai lá, Si. Nossa, e agora? Não estava esperando por isso. Mas é isso. Pode falar, confie no seu rolê. Pode, seu confia no Acredite seu em rolê. você, acredite no seu talento, né? Os talentos estão aí para serem trabalhados. Procure o seu, não fique olhando só. Pergunte para... eu não sei o que eu faço de melhor. Claudinha, o que eu faço que você acha legal? O que você gosta em mim? Sim. Né? Procure escutas genuínas, né? É, isso mesmo. Isso, obrigada pelo convite. Ó, que honra. Adoro participar desse podcast. Adoro a companhia e esse momento para a gente trocar e mudar as narrativas, né? Maravilha. Excelente. Obrigada de verdade pelo Vai lá, convite. Vivi, você quer deixar seu último recado? Depois a Cláudia fecha aqui, mandando um abraço, pessoal. Bom, pois, né, todos os recados são muito importantes e brilharam muito. O meu gente, como a Simone disse, confia, desenvolva o seu talento. E como ela disse, procura alguém para te ajudar. E muitas mulheres dizem, eu não tenho. Todos nós temos um talento. A diferença é que ele está tão adormecido que a gente não percebe. Então, se você buscar lá no seu íntimo, você vai ver. Tem coisas, eu só sei fazer bolo, mas eu sou a melhor boleira. Então, assim, é isso. Independente da profissão, todos nós temos. Vamos desenvolver isso. E compartilhe isso. Nós contamos com vocês no nosso evento em 14/6. Muito bom. Eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Você sempre diz sim pra mim. Você é maravilhosa, uma grande amiga. Obrigada. Você sabe o quanto eu te admiro. Como é que eu vou falar não para você? Sempre. Eu falo, amiga. É difícil dizer não pra ela, viu? Amiga, vamos ali comigo cometer um crime. Ela vai tentar me dissuadir, mas no final ela vai comigo, nem que seja pra me acobertar, né, amiga? E depois eu vou ter um advogado do crime ali maravilhoso pra me defender. Pelo menos ela não disse que tem uma pessoa do crime ali, né? verdade, Que geralmente verdade. é isso, tem um cara do crime ali. Gente, mas eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Esse assunto, assim, a gente ficaria horas falando a respeito Muito disso, bom. mas ela desenvolve muito bem esse tema no nosso livro, que vai ser lançado Ó. muito provavelmente em abril. A gente também avisa vocês. Tem muita novidade ainda sobre o lançamento desse livro, né, Vivi? A gente está com a Muita. expectativa de lançar em outros lugares. Muito bacana. E eu quero agradecer você, agradecer o Chico, meu amigo, né? Que bom te ver de novo Muito para essa bom. temporada 2025. Obrigada por Obrigado, eu que agradeço. abraçar um tema que é tão caro para as mulheres Muito, e você muito. está aqui dividindo com a gente isso. Excelente amigo, obrigada mesmo por estar aqui. Vivi, minha parceira amiga, sócia também, parceiraça, sócia do projeto aí Mulheres Talento. A gente está muito feliz com essa nova temporada. Quero convidar todos vocês para curtirem, compartilharem o nosso vídeo, nos acompanharem, sugerirem temas, façam perguntas. A gente tem muito o que falar. Falar de mulher, assim, a gente tem um repertório gigante e eu quero que vocês estejam com a gente, nos acompanhando. Por favor, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas aí para divulgar o nosso trabalho. Chico? Pessoal, não esqueçam, curtam, compartilhem com os amigos e sigam a gente no Instagram. Podcast, espero vocês no próximo episódio. Até breve, até mais. Tchau, Até gente. mais. Tchau, tchau.